Esse primeiro relato foi enviado pelo Leandro. Ele mora em uma cidade do interior de Minas Gerais e ele conta que estava pescando um dia com os tios e os primos dele. E quando eles estavam voltando dessa pescaria, começaram a ouvir um barulho estranho ali dentro do mato, como se tivesse algum animal por ali. Eles acharam que podia ser um cavalo, algum animal que estava passando por ali. E aí os tios deles seguiram ali o caminho para casa deles e ele e o irmão dele foram andando ali sozinhos até chegar na casa deles. Só que saiu um animal de dentro do mato e esse animal começou a correr na direção deles. Eles não conseguiam ver direito o que era, só que era um vulto preto, assim, como se fosse um animal bem alto, assim, peludo. E parece que tinha os olhos, assim, que brilhavam no escuro. Então eles conseguiram correr, largaram tudo ali, peixes, largaram tudo do lado de fora e entraram ali dentro de casa desesperadamente. E aquela criatura ficou ali rugindo em volta da casa deles. E eles não sabiam o que era, porque não conheciam nenhum animal que fazia aquele tipo de barulho. Parecia mais um uivo. E a mãe dele, né, o pai deles acordou e falaram que era um lobisomem. O pai deles, que tinha ali uma espingarda que usava para caçar ali também, que eles gostavam muito de caçar e pescar. E aí o pai dele abriu a janela para dar uma olhada no que era e disse que viu um animal bem grande, assim, que ele fala que era um lobisomem, que parecia um cachorro, assim, gigante, muito grande, peludo. E ele acertou um tiro e quando ele acertou, aquele animal deu um grito e saiu assim como se fosse um cachorro choramingando. E o animal saiu correndo assim na direção do mato. E aí eles pegaram uma lanterna e saíram, né, com a arma e foram atrás para ver se achava o animal. Mas tinha rastro, né, que tinha sangue ali que tinha pingado no chão, que provavelmente era daquele animal. E as marcas iam até a beira da lagoa. E aí quando chegava na beira do lago, aquela marca tinha subido, como se o animal tivesse, sei lá, pulado na água. E eles acharam um emaranhado, assim, de pelo, de cabelo, assim, que eles não sabiam do que era, mas eles acham que era daquele animal. Esse relato é da Mari, ela é de Recife, e ela disse que uma noite ela acordou de madrugada e estava ouvindo uns barulhos estranhos, como se fosse um cachorro choramingando, né? Barulho de cachorro chorando. Só que eles não tinham cachorro e ela se levantou para ver o que era aquele barulho. E ela achou que os pais dela também já teriam levantado para ver o que era, mas não. Parecia que só ela estava ouvindo aquele barulho. E ela foi até a sala e ela levou um susto porque ela viu um cachorro enorme na sala dela. Um cachorro assim magro e bem grande, muito alto. E ela chamou o pai dela, disse que tinha um cachorro ali dentro de casa, que esse cachorro tinha entrado na cozinha. E eles acenderam a todas as luzes, mas quando eles chegaram na cozinha, não tinha cachorro nenhum. E não tinha como, se tivesse entrado um cachorro ali, não teria como ele sair e ninguém ter visto. O cachorro simplesmente sumiu. Só ela viu, ele entrou na cozinha e sumiu. E aí os pais dela falaram que provavelmente ela estava sonhando, que ela teve alguma alucinação, mas ela disse que não, que ela sabe realmente do que ela viu, ela tem certeza que ela viu aquele cachorro. O que será que era aquilo, hein? Se você estiver gostando dos relatos, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Esse relato foi enviado pela Helena, ela é do Paraná, e ela conta que esse relato aconteceu há cerca de 15 anos atrás. Ela disse que o marido dela trabalhava fora e às vezes ele precisava dormir fora de casa por conta do serviço. Então ela chamou a cunhada dela para passar a noite ali com ela, né? Para ela não ficar sozinha em casa ali com as crianças, porque ela tinha 3 filhos pequenos. E o menorzinho tinha ali por volta de 1 ano e meio e ele tinha um pijama preferido que
era um pijama vermelho, cheio de desenho de carrinhos. Essa informação é importante, guarda essa informação. E ela colocou esse pijama, deu banho nele e colocou esse pijama nele e colocou ele para dormir. E ela tava ali na cozinha, tava conversando ali com a cunhada dela. E da onde ela tava, ela conseguia ver a porta do quarto. E a porta tava assim entreaberta. Enquanto elas estavam ali conversando, ela escutou o filho mais novo dela chorar e elas olharam para a porta do quarto. Ele saiu de dentro do quarto e ficou parado na porta chorando. Só que ela percebeu uma coisa muito estranha, que ela disse que se arrepiou dos pés à cabeça. Porque o filho dela estava usando um pijama verde e com outro tipo de estampa, com estampa de aviãozinho. E ela disse que o pijama que ela tinha colocado nele, que inclusive era o preferido dele, era um pijama vermelho, com desenho de carrinho. E ela e a cunhada se entreolharam assim, e quando olharam de novo para a porta do quarto, o menino já não estava mais. E então elas foram lá para ver se ele... De repente ele estava sonhando, né? Tinha levantado e resolveu ir dormir de novo. Só que elas foram lá ver se o bebê estava bem. E quando elas entraram no quarto, o menino estava lá dormindo do mesmo jeito que ela tinha colocado, com o pijama vermelho. E aí até a cunhada dela falou assim: mas ele não estava com um pijama verde na hora que ele levantou? E ela falou: eu também vi. Porque ela não sabe explicar o que foi aquilo, que parecia ser um clone malvado ali do filho dela, porque tava com outra roupa. Não tem nem como explicar. Esse relato foi enviado pela Mari. E ela conta que quando ela era criança, ela tinha ali por volta dos 9, 10 anos, ela passou ali ela passou ali no corredor da casa dela e ela viu o pai dela com a porta do banheiro entreaberta. O pai dela estava fazendo a barba e justamente naquele horário o pai dela deveria estar no trabalho. Ele só chegava à noite. Então ela falou: nossa, pai, quando você chegou que eu não vi? E ele não falou nada e bateu a porta do banheiro na cara dela. Aí a mãe dela, nesse momento, chamou ela e os irmãos para almoçar. E quando ela sentou na mesa, ela perguntou: mãe, você não vai esperar o papai para comer? Então a mãe dela falou: não, filha, o seu pai só vem à noite. Ele estava no trabalho. E ela falou: não, mãe, eu acabei de ver ele lá no banheiro. Então elas foram procurar pela casa toda e constatou que o pai dela não estava ali. Aí a mãe dela disse que provavelmente foi alguma coisa da cabeça dela, que ela imaginou ter visto o pai dela, mas que não, que ele estava no trabalho. E nesse mesmo dia, assim que elas terminaram de almoçar, ela e os irmãos foram pro quarto tirar uma soneca e a mãe dela ficou ali na sala, assistindo TV. E ela disse que acordou com um grito da mãe dela, um verdadeiro berro. E ela correu para a sala e perguntou: mãe, o que aconteceu? Por que você gritou? E a mãe dela não conseguia nem falar direito. E contou para ela que tinha acabado de ver o pai dela ali no banheiro, o marido dela ali no banheiro também, enrolado numa toalha, como se tivesse acabado de sair do banho. Só que ela disse que quando ela olhou, o marido dela olhou assim para ela e fez uma cara muito feia, fez uma cara assim assustadora. E ela gritou, porque ela sabia que não era ele. E no momento que ela gritou, ele desapareceu, sumiu assim. Também não sabem explicar o que foi aquilo. E você já passou por alguma situação parecida? Esse relato é da Cristiane. Ela conta que ela mora numa região de praia. Esse relato aconteceu com a mãe dela. Quando a mãe dela tinha ali seus 12, 13 anos, ela estava brincando ali perto da praia e ela disse que começou a ouvir uma música assim, começou a ouvir alguém cantando. Só que era uma voz assim que parecia angelical, um som que ela nunca tinha ouvido antes. E ela resolveu acompanhar aquele som para ver de onde estava vindo, né, quem estava cantando.
E quando ela chegou ali perto da praia, ela viu uma mulher, e uma mulher de costas. Dava pra ver que essa mulher tava nua, tinha uns cabelos pretos, assim, bem compridos, assim, até a altura da cintura, e o resto do corpo tava dentro da água. Ela disse que ela achou lindo, né, aquele som, aquela mulher. Em nenhum momento a mulher olhou para trás, mergulhou, mas mesmo a mulher estando mergulhada, ela continuava ouvindo aquela canção que a mulher estava cantando. Aí ela estava se sentindo assim, como se estivesse hipnotizada. Ela disse que ficou com medo e contou para a mãe dela, né, que tinha acontecido. E aí a mãe dela também acreditou nela, disse que já tinha já tinha visto alguma coisa parecida, que poderia ser a mãe d'água. Se você gostou, por favor, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva e comenta, compartilha. E obrigada por ter me assistido até aqui. Até o próximo vídeo.